sem escusas. Não és desculpado por viver uma vida não cristã. Cristo veio a este mundo, sujeitou-se à vontade de seu Pai, com um grande propósito: mostrar aos homens e mulheres o que Deus deseja que eles sejam e o que, mediante sua graça, podem ser. Veio facultar ao homem um caráter semelhante ao do céu. Mas não comecei a escrever esta carta para condenar-te, mas para animar-te a desviar o olhar dos exemplos pecaminosos para o exemplo perfeito, para indicar-te o caminho da paz e da santidade. O misericordioso amor do Senhor ainda te está favorável. Todavia, Ele deseja que sigas um caminho melhor do que o que tens seguido no passado. Deves fazer isto, não conservando fixos os olhos na vida defeituosa de professos cristãos, mas contemplando a Cristo, o enviado de Deus, que viveu neste mundo, na natureza humana, uma vida pura, nobre e perfeita, deixando um exemplo que todos podem seguir em segurança. O Senhor está estendendo a mão para salvar-te. Anseio por ver-te respondendo ao seu convite, que se apodere da minha força, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Tem havido muitas coisas para te tentar a desviar-te da tua obediência à verdade, mas o Salvador tem estado desejoso de guiar-te em cada passo. É a jovens que o Senhor chama como sua mão auxiliadora. Samuel era apenas uma criança quando o Senhor o usou para fazer um bom e delicado trabalho, edificando um caráter para a eternidade pelo fato de alguns servirem do lado do inimigo. Nem todos necessitam abandonar o Senhor. Recolhe para a tua alma a luz da palavra de Deus. Lembra-te de que dia a dia estás edificando caráter para o tempo e para a eternidade. O ensinamento da Bíblia com respeito à edificação do caráter é bem explícito. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Coloca-te sob seu controle, e depois pede seu poder protetor. Ele deu a vida por ti. Não lhe causes pesar. Toma cuidado com tudo o que disseres e fizeres. Cristo deseja que sejas seu representante para outros jovens, seu delegado médico missionário do Evangelho. Lembra-te de que em tua vida a religião não deve ser meramente uma influência entre outras. Deve ela ser uma influência que domine todas as demais. Sê estritamente temperante. Resiste a toda tentação. Não faças nenhuma concessão ao ardiloso inimigo. Não diz atenção às sugestões que ele põe na boca de homens e mulheres. Tens uma vitória a ganhar. Tens nobreza de caráter a conseguir, mas não podes alcançar isso enquanto estiveres deprimido e desanimado pelo fracasso. Parte as algemas com as quais Satanás te prendeu. Não há nenhuma necessidade de que sejas seu escravo. Vós sereis meus amigos, disse Cristo, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus te ama, e me deu uma mensagem para ti. Seu magnânimo coração de infinita bondade anela por ti. Ele te envia a mensagem de que podes recuperar-te dos ardis do inimigo. Podes conquistar novamente teu respeito próprio. Podes estar onde consideres não um fracasso, mas um vencedor, sob a influência enaltecedora do Espírito de Deus, e por meio dela. Apodera-te da mão de Cristo, e não a deixes escapar. Podes ser uma grande bênção para outros se te entregares sem reservas ao serviço do Senhor. Ser-te-á concedido o poder do alto se tomares posição ao lado do Senhor. Por meio de Cristo podes escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e ser um nobre exemplo do que Cristo pode fazer pelos que cooperam com Ele. Escolha das companhias. Não escolhas a companhia dos que são servos do pecado, colocando-te assim em tentação. A nobreza de caráter não é conseguida unindo-se a pessoa em sociedade objetável. Não ponhas de lado os grandes reclamos da palavra de Deus. Tua única esperança está em colocar-te em relação correta para com Deus. Pensavas que poderias endurecer o coração de tal maneira que te tornarias indiferente à verdade e à justiça. Mas não conseguiste isso. Tens ansiado por segurar a mão daquele que pode ser um esteio, uma força, um suporte. O propósito de Deus a nosso respeito é que avancemos sempre para o alto. Mesmo nos menores deveres comuns da vida, devemos crescer continuamente na graça, supridos com elevados e santos motivos, poderosos porque procedem daquele que deu a sua vida para prover-nos do incentivo de sermos inteiramente bem-sucedidos em formar caráter cristão. Cristo fez expiação por ti. Não deves seguir através da vida com um caráter formado pela metade.
Cumpre-te ser forte na força de Deus, fundamentado na esperança do Evangelho. Tens conhecimento dos reclamos de Deus, e te peço que não continues sendo um fraco. Estou muito confiante em que te tornarás tudo o que o Senhor pretende que sejas, um médico missionário evangélico. Deves ser não só um médico cada vez mais competente, mas um dos missionários escolhidos do Senhor, que põe ao seu serviço em primeiro lugar em todos os empreendimentos. Dar a Cristo o melhor nada perturbe tua paz. Dedica as melhores e mais santas afeições àquele que deu a vida para que pudesses estar entre a família redimida nas cortes celestiais. O esforço pela coroa da vida não te tornará insatisfeito nem menos útil. O grande mestre deseja conhecer-te como sua mão ajudadora. Ele pede tua cooperação. Não lhe darás agora tudo o que tens de esse. Não consagrarás teus talentos ao serviço dele. Esta vida é tua oportunidade de semear. Não te empenharás para com Deus de modo que a semente que semeares seja do tipo que produza, não joio, mas uma colheita de trigo. Deus cooperará contigo. Ele aumentará tua utilidade. Confiou-te ele talentos que em sua força podes usar para produzir uma preciosa ceifa. Com os seus parents, teachers, and students, 228, 1903. Há um médico em perplexidade. Tenho desejado muito ter oportunidade para falar-te. Se pudesse ver-te, dir-te-ia o que estive conversando contigo em visões da noite. Estavas visivelmente indeciso quanto ao que deverias fazer no futuro. Perguntei-te, por que estás perplexo? Respondeste, estou perplexo com respeito a qual a melhor conduta que devo seguir. Então aquele que tem autoridade se aproximou de ti e disse, não sois de vós mesmos. Fostes comprados por preço teu tempo, talentos, cada jota de tua influência, é propriedade do Senhor. É seu servo. Teu dever é cumprir sua ordem, e aprender diariamente dele. Não deves dedicar-te a ocupações para ti mesmo. Não é este o plano do Senhor. Não deves unir-te com descrentes em obra médica. Nem é este o plano do Senhor. Sua palavra a ti é, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Deves receber a graça de Cristo, o grande médico missionário. Sua sabedoria divina te será outorgada se te recusares ceder à inclinação de ligar-te com o mundo. Deus deseja que te coloques onde possas trabalhar em ligação com outros médicos. Tu e aquele com quem estás associado podeis não ser do mesmo temperamento. É melhor que não o sejais. O que um necessita o outro pode suprir, se cada um aprender a levar o jugo de Cristo. Meu irmão, escolhe obedecer a Cristo. Na mansidão e humildade dele, recebe seu conselho. Permanece ombro a ombro com teus irmãos, e isso os estimulará a permanecer ombro a ombro contigo. Esconde o eu em Cristo, e o Salvador ser-te-á um auxílio presente em todo o tempo de necessidade. Comunicar o amor de Deus. O povo de Deus tem muitas lições a aprender. Terão perfeita paz se mantiverem a mente firme naquele que é demasiado sábio para errar, e bom demais para lhes fazer dano. Devem eles apanhar o reflexo do sorriso divino, e fazê-lo incidir sobre outros. Devem ponderar quanta luz divina podem levar para a vida dos que os cercam. Devem conservar-se perto de Cristo, tão perto que se assentem junto dele, como filhinhos seus, em doce e sagrada união. Não devem jamais esquecer-se de que, recebendo o afeto e o amor de Deus, estão sob a mais solene obrigação de comunicá-lo aos outros. Deste modo poderão exercer uma influência regozijante, que será uma bênção a todos os que estiverem ao seu alcance, iluminando-lhes a vereda. Mente, caráter e personalidade 378, 379. Aqui é onde o povo de Deus comete tantos erros. Não expressam gratidão pela grande dádiva do amor e da graça de Deus. O egoísmo deve ser expulso da alma. Importa que o coração seja purificado de toda a inveja, de toda ruim suspeita. Cumpre que os crentes recebam e comuniquem constantemente o amor de Deus.
Então os descrentes dirão a seu respeito: eles estiveram com Jesus, e dele aprenderam. Estão vivendo em íntimo companheirismo com Cristo, que é amor. O mundo tem agudeza de percepção, e tomará conhecimento com algum proveito, dos que se assentam nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O caráter dos instrumentos humanos de Deus deve ser um transcrito do caráter de seu Salvador. Ligar-se com os irmãos. Eu te escrevo isto, prezado irmão, na esperança de auxiliar-te. Estás em inquieto estado mental, e tentado a realizar uma obra estranha que Deus não te mandou fazer. Nenhum de nós deve lutar sozinho. Devemos unir-nos a nossos irmãos, e avançar juntos, e Deus nos dará influência e domínio próprio. Devemos achegar-nos a Deus, para que Ele se achegue a nós. Ninguém consegue perfeição em Cristo se, tendo os meios de alcançar uma experiência mais profunda nas coisas de Deus, deixa de compreender que cada raio da luz celestial, todo J de bênção, é lhe concedido para comunicar a todos os que entram em sua esfera de influência. Se nos estivermos qualificando para viver no céu, estar-nos-emos diariamente aproximando cada vez mais de nosso Redentor. Devemos representar a Cristo em cada aspecto de nosso caráter. Qual a prova bíblica do caráter? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ninguém precisa perecer na cegueira espiritual. Um claro assim diz o Senhor foi dado para a orientação de todos. Com os seus parents, teachers, and students, 40, 1903. Aconselhai-vos com vossos irmãos. Não recuseis unir-vos com vossos irmãos, temendo que se vos puserdes em igualdade com eles não sereis capazes de fazer tudo o que vosso próprio discernimento possa sugerir. Os obreiros de Deus devem aconselhar-se juntamente. Pastores, médicos ou diretores estão andando em caminho errado quando se consideram como um todo completo. Quando acham que não necessitam de conselho de homens de experiência, que têm sido guiados pelo Senhor, os quais, ao avançarem em abnegação na promoção do trabalho, deram provas de que eram guiados e controlados pelo Espírito Santo e estavam assim capacitados a falar, planejar e agir sábia e inteligentemente. O Senhor chama homens que estejam dispostos a se porem no jugo com Cristo e com seus irmãos. Homens que estejam dispostos a se esforçarem para ser inteiramente aquilo que devem ser a fim de levar avante a obra de Deus de maneira inteligente. Homens que olhem para Jesus, atendendo ao convite: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Com os seus parents, teachers, and students, 13, 1902. Deverá o eu governar. Há necessidade de que cada médico se examine a si mesmo crítica e acuradamente. Qual é sua experiência religiosa? Permite ele que o governe? Torna supremo suas próprias vontades e desejos? Mantém a glória de Deus sempre diante de si. Está aprendendo diariamente de Jesus? Se esta é a vossa experiência, aqueles com quem estáis relacionados serão levados para mais perto do Salvador. Por quê? Porque estáis contemplando constantemente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Tentação de sentir-se autossuficiente. Desejo dizer que há o perigo de nossos médicos tomarem a si mesmos em suas próprias mãos, pensando que sabem melhor o que devem fazer. Pensam eles que os que lhes oferecem conselho não compreendem suas aptidões nem apreciam seu valor. Esta é uma pedra de tropeço sobre a qual pelo menos alguns têm caído. Não estáis livres da tentação de pensar que podeis fazer melhor trabalho sozinhos do que quando ligados com vossos irmãos. Os mesmos que pensam isso são os que necessitam do companheirismo e da ajuda de um colega de trabalho. Meu irmão, o Senhor necessita de tua ajuda em seu trabalho. Não serás sua mão ajudadora? Ser-te-ia grave erro aceitar uma posição mundana, na qual não te seria possível fazer a obra médico-missionária que Deus deseja que faças. Não cometas esse erro. Coloca-te sob a orientação do maior médico missionário que o mundo já conheceu. Sob sua direção conseguirás ampliadas aptidões para fazer sua obra.
Por meio de um viver cristão, deve o povo do Senhor testificar que Deus tem na terra um povo que representa o grupo puro e santo que se encontrará ao redor do trono de Deus quando os redimidos forem reunidos dentro da cidade santa. Os que neste mundo amam e obedecem a Deus serão considerados verdadeiros, puros e leais, dignos de habitar com Ele nas cortes celestiais. Com os seus parents, teachers, and students, 41, 1903. Um apelo em favor da união fraternal. Temer a Deus e andar com Ele é privilégio e dever de todo médico. Foi-me mostrado que Satanás insiste em suas tentações com maior força sobre os médicos que se acham entre nosso povo do que sobre os que não pertencem à nossa fé. É obra de Satanás despertar orgulho e ambição, egoísmo e amor à supremacia, para que ele possa impedir aquela união forte e fraternal que deve existir entre os médicos, a qual daria vigor a seus planos e iria longe em garantir sucesso em todos os seus empreendimentos. Em todas as nossas instituições devem os médicos que creem na verdade lutar pela harmonia. Não deve existir nenhuma rivalidade. A discórdia e a rivalidade são mesmo mais ofensivas a Deus quando manifestas entre os médicos do que entre os que se dizem chamados para o ministério, pois o médico piedoso é embaixador de Cristo para apresentar a palavra de vida aos sofredores que estão renunciando ao seu apego a esta vida. Se tiver sabedoria para falar uma palavra em ocasião oportuna, levando o sofredor a confiar em Jesus, ele poderá ser um instrumento nas mãos de Deus para a salvação da alma. Quão firmemente fortificada deve ser a alma do médico, para que os pensamentos impuros e sensuais aí não encontrem guarida. Foi-me mostrado que muito se perde quando os médicos de nossa fé se afastam mutuamente por causa de seus métodos diferentes de agir. Devem-se realizar reuniões de médicos, nas quais possam todos aconselhar-se juntos, trocando ideias e fazendo planos de acordo com os quais possam trabalhar de maneira unida. O Senhor criou o homem para companheirismo, e deseja que sejamos imbuídos da bondosa e amorável natureza de Cristo, e, por meio da associação, estejamos ligados uns aos outros em íntima relação como filhos de Deus, realizando a obra para o tempo e para a eternidade. Os médicos devem aconselhar-se juntamente no amor e temor de Deus. Realizem os médicos reuniões para se aconselharem e discutirem a melhor maneira e meios de servir ao Senhor no ramo de sua grande obra no qual estão empenhados. Reúnam toda a sua inteligência e habilidade, para que possam ser um auxílio um ao outro. Sei que há meios pelos quais podem entrar em harmonia, de maneira que nenhum siga seu próprio juízo independente. Com os seus parents, teachers, and students, 26, 1889. Um pesquisador da causa e efeito. O médico cristão inteligente tem um crescente conhecimento da relação entre o pecado e a doença. Esforça-se constantemente para aperfeiçoar seu conhecimento da relação entre causa e efeito. Vê a necessidade de ensinar os que estão fazendo o curso de enfermagem a serem estritamente temperantes em todas as coisas, pois o descuido referente às leis da saúde, uma negligência quanto ao cuidado devido para com o corpo, é a causa de muitas enfermidades de nosso mundo. Deixar de cuidar da máquina viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, conservarão os seres humanos livres das enfermidades e da morte prematura. Ao ver o médico que a doença que se apossou do corpo é resultado do comer e beber impróprios, e contudo negligencia dizer ao paciente que seu sofrimento é causado por uma maneira de agir errada, está causando um prejuízo à família humana. Apresentai o assunto de maneira bondosa, mas nunca fiqueis silenciosos quanto à causa do sofrimento. Com os seus parents, teachers, and students, 120, 1901. O médico como observador do sábado. Cristo foi adventista do sétimo dia, para todos os efeitos e propósitos. Foi ele quem chamou Moisés ao monte e lhe deu instruções para seu povo. Com impressionante esplendor tornou Cristo conhecida a lei de Jeová, dando, entre outras instruções, esta: lembra-te do dia de sábado, para o santificar, meu irmão, não tens atribuído ao sábado a santidade requerida por Deus. A irreverência ímpera, e é dado um exemplo que o Senhor não aprova. Ele não é honrado e glorificado. Haverá sempre deveres que têm de ser cumpridos no sábado para alívio da humanidade sofredora.
Isso está certo, e de acordo com a lei daquele que diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Mas há perigo de cair em descuido sobre este ponto, e de fazer no sábado que não é realmente indispensável. Fazem-se no sábado viagens desnecessárias, e muitas outras coisas que poderiam ficar por fazer. Atenta, diz o Senhor, para todos os teus caminhos, para que eu não retire o meu Espírito Santo por causa da negligente consideração dispensada aos meus preceitos. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Tem em mente a exortação. Lembra-te, não te esqueças por negligência. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Nesse tempo, devem-se realizar todos os deveres necessários ao preparo para o sábado. Com os seus parents, teachers, and students, 51, 1901. Descanso para o cansado. Grandes são as tentações que sobrevêm a um médico, pois ele é muitas vezes pressionado, sobrecarregado e fatigado além da medida. Se, porém, confia a guarda de sua alma a Deus como a um fiel Criador, encontrará repouso e paz. Sobrevir-lhe-á uma influência calmante, procedente de Cristo. Médicos infiéis há em quantidade. Eles se recusam ser iluminados pela luz que alumia a outros. Exaltam o eu, e perdem as vantagens espirituais e eternas. Mas os médicos profissionais que têm a influência da verdade na mente e no coração, são habilidosos no uso de remédios para a alma enferma pelo pecado, bem como para o corpo. Com a sabedoria do céu podem pronunciar palavras que despertarão melodias na alma por causa do crescimento espiritual. És pastor da alma, bem como médico do corpo. Necessitas do auxílio divino, e podes obtê-lo se fores ao Senhor como uma criancinha. Podes ter uma rica experiência. Mas não deves extenuar-te pelo excesso de preocupação e sobrecarga. Se fores equilibrado pelo Espírito Santo, buscarás primeiro o reino de Deus e sua justiça. Colocar-te-ás numa posição na qual a verdade para este tempo possa vir-te em raios de luz claros e distintos. Verás a verdade como esta se relaciona com o tempo presente, e tua experiência estará em completa harmonia com a mensagem do terceiro anjo. Contemplar o eterno e o invisível. Não podemos conservar os olhos fitos nas coisas que se veem, e ao mesmo tempo apreciar as realidades eternas. Necessitamos, e especialmente vos que estáis ligados com as aflições e necessidades da humanidade, de conservar os olhos da fé na contemplação do eterno e do invisível, a fim de que possais tornar-vos mais e mais conhecedores com respeito ao grande plano de Deus de levar esses sofredores a discernirem o valor da alma humana. Deveis ter em maior estima o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Vêm-vos desencorajamentos, eu sei, e aflições vos oprimem a alma, e quase vos esqueceis de que Jesus é vosso ajudador, e de que seus olhos estão sobre vos a todo instante. Na execução de vossos planos para o benefício e alívio da humanidade, tende sempre em mente que não sois vos quem está fazendo a obra. Cristo pede que aceiteis seu jugo, e leveis seus fardos. O grande e compassivo coração de Cristo está sempre a identificar-se com a humanidade sofredora. Não podeis por vos mesmos fazer coisa alguma. Considerai-vos como instrumentos nas mãos de Deus, e deixai que sua mente, sua paz e sua graça governem no coração e na vida. Sede a trama no tecido de Deus, para realizar o seu desenho. Nunca podeis dirigir-vos a vos mesmos. Jamais podeis colocar-vos na posição de qualquer sucesso. Deveis trabalhar como instrumentos cooperadores de Deus. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vos tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui estão os elementos combinados, Deus e o instrumento humano, ambos trabalhando harmoniosamente. Com os seus parents, teachers, and students, 97, 1894. Escondendo eu em Cristo. Em havendo alcançado um ponto elevado em sua profissão, o Dr. John Shane não se esqueceu de suas obrigações para com Deus. Certa vez escreveu ele a um amigo: você talvez deseje saber o estado de minha mente. Estou humilhado até o pó ao pensamento de que não há um ato de minha atarefar a vida que resista ao olhar de um Deus santo. Mas quando medito no convite do Redentor, vinde a mim, e que aceitei este convite,
E, além disso, minha consciência testifica que desejo ardentemente que minha vontade em todas as coisas se conforme com a vontade de Deus. Então tenho paz. Tenho o repouso prometido por aquele em quem não foi encontrado nenhum engano antes de sua morte. Esse eminente médico ordenou que, perto do local onde jazeria seu corpo, fosse erigida uma coluna sobre a qual deviam ser escritos estes textos, como vozes da eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E enquanto o doutor Shane assim se esforçava, para mesmo da sepultura chamar os pecadores para o Salvador e para a glória, ocultava o seu próprio nome, omitindo-o da coluna. Ele não foi menos cuidadoso ao dizer, como falando aos transeuntes, o nome, a profissão e a idade daquele cujo corpo se acha embaixo são de pouca importância, mas pode ser-vos de grande importância saber que pela graça de Deus foi ele levado a olhar para o Senhor Jesus como o único Salvador dos pecadores, e que este olhar para Jesus lhe trouxe paz à alma. Orai a Deus, diz, para que sejais instruídos no Evangelho. E estais certos de que Deus dará o Espírito Santo, o único ensinador da verdadeira sabedoria, aos que lhe pedirem. Esse monumento destinava-se a atrair a atenção de todos para Deus e fazê-los perder de vista o homem. Esse homem não trouxe escárnio sobre a causa de Cristo. Digo-te, prezado irmão, em Cristo podemos fazer todas as coisas. É um estímulo lembrar que tem havido médicos que foram consagrados a Deus, que foram guiados e ensinados por Deus. E pode haver tais nesta época, médicos que não se exaltam a si mesmos, mas que andam e trabalham tendo em vista a glória de Deus, homens verdadeiros ao princípio, verdadeiros ao dever, que sempre se voltam para Jesus em busca de sua luz. Quando examinamos os registros do passado, surge diante de nós médico após médico qualificado para ajudar a alma, bem como ao corpo, e alguns deles realmente assim procederam. Impelidos pelos perigos de sua profissão, buscaram a sabedoria de Deus, e foram guiados pelo seu Espírito no caminho cujo fim é a glória. O médico que teme e ama a Deus anseia revelar Jesus à alma enferma pelo pecado e dizer-lhe quão abundante, quão completa é a provisão feita pelo Redentor que perdoa o pecado. Suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Contudo, para a humanidade é feita mais ampla provisão, e é completa a promessa que aponta para Jesus como a fonte aberta contra o pecado e a impureza. Que pode tornar tão leve o coração, que pode espalhar tantos raios de luz através da alma, como o senso dos pecados perdoados. A paz de Cristo é vida e saúde. Então compreenda o médico sua responsabilidade e aproveite suas oportunidades de revelar a Cristo como o Salvador que perdoa. Demonstre uma elevada consideração pelas almas, e faça tudo o que lhe estiver ao alcance para conquistá-las para Cristo e para a verdade. Que o Senhor ponha seu Espírito sobre nossos médicos, e os auxilie a trabalhar com inteligência pelo Mestre, porque amam a Jesus e as almas por quem Cristo morreu. Medicina e Salvação, 17, 1890.